Os capítulos do Novo Testamento designados para o estudo dessa semana nos apresentam um certo príncipe que procurou o Senhor para receber mais instrução sobre a vida eterna. Conhecimento esse que era tão importante para ele como para cada um de nós ainda hoje. Lucas capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A resposta do Senhor no capítulo 20 me fez lembrar muito de um versículo do capítulo 12 de Lucas. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lucas capítulo 12, versículo 26. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos quanto às demais? Às vezes pensamos na vida eterna como algo distante e difícil, mas o Senhor nos ensina ao contrário. A vida eterna é um resultado de um processo natural e um amadurecimento de alguém que procura viver os princípios básicos do Evangelho. Então vamos pular alguns tópicos do estudo desse capítulo e vamos iniciar com o tópico: se pedir ao Senhor, Ele me ensinará o que preciso fazer para herdar a vida eterna. Por ser um processo, a nossa busca pela vida eterna vai ser dividida em etapas. E ao final de cada uma delas, nós vamos precisar fazer uma avaliação do nosso desempenho, exatamente como aquele príncipe fez. Mateus capítulo 19, versículo 20. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Essa é a pergunta-chave. Que me falta ainda? Para nós avançarmos entre as etapas, que sempre são grandes desafios, porque vêm acompanhadas de mudanças de comportamento e novas escolhas. E a cada escolha que fazemos, tem as outras opções que nós precisamos deixar para trás, e isso às vezes machuca. Lucas capítulo 18. Porém Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Para cada escolha que fazemos, existe uma renúncia, algo que pensamos que perdemos. A jornada do discipulado não é fácil. Foi chamada de o caminho do progresso contínuo. Ao prosseguirmos em nossa jornada no caminho estreito e apertado, o Espírito desafia-nos continuamente a ser melhores e subir novos degraus. O Espírito Santo é o companheiro ideal de viagem. Se formos humildes e doutrináveis, Ele nos levará pela mão e nos guiará para casa. No entanto, precisamos pedir orientação ao Senhor ao longo do caminho. Temos que fazer algumas perguntas difíceis, como: o que preciso mudar? Como posso melhorar? Que fraqueza precisa tornar-se um ponto forte? Vamos examinar o relato do Novo Testamento sobre o jovem rico. Ele era um jovem justo que já guardava os 10 mandamentos, mas queria tornar-se melhor. Seu objetivo era a vida eterna. Quando conheceu o Salvador, ele perguntou: que me falta ainda? Jesus respondeu imediatamente, dando-lhe um conselho que foi destinado especificamente ao jovem rico. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e vem, e segue-me. O rapaz ficou surpreso. Ele nunca havia cogitado tal sacrifício. Ele era humilde o suficiente para fazer a pergunta ao Senhor, mas não fiel o bastante para seguir o conselho divino que lhe fora dado. Precisamos estar dispostos a agir quando recebemos uma resposta. O presidente Harold B. Lee ensinou que todos nós, sem exceção, se quisermos alcançar a perfeição, precisamos em algum momento perguntar a nós mesmos: o que ainda falta em mim? Conheci uma mãe fiel que humilhou-se e perguntou: o que está me impedindo de progredir? Para ela, a resposta do Espírito veio imediatamente: pare de reclamar.
Essa resposta a surpreendeu. Ela nunca enxergara a si mesma como alguém que reclamava demais. Contudo, a mensagem do Espírito fora muito clara. Nos dias e nas semanas seguintes, ela se conscientizou de seu hábito de reclamar. Grata pela inspiração de melhorar, ela decidiu contar suas bênçãos em vez de numerar seus desafios. Em poucos dias, ela sentiu a cálida aprovação do Espírito. Um jovem humilde que parecia não conseguir encontrar a moça certa buscou o Senhor pedindo ajuda. O que está me impedindo de ser o homem certo? Ele perguntou. A seguinte resposta veio à sua mente e ao seu coração. Use uma linguagem pura. Naquele momento, ele percebeu que muitas expressões grosseiras haviam se tornado parte de seu vocabulário. Então, comprometeu-se a mudar. Uma irmã solteira perguntou corajosamente, o que preciso mudar? O Espírito sussurrou-lhe, não interrompa as pessoas enquanto falam. O Espírito Santo realmente nos aconselha de modo personalizado. Ele é um companheiro absolutamente honesto e dirá a nós coisas que ninguém mais conhece ou tem a coragem de dizer. Gostaria de sugerir que cada um de vocês faça um exercício espiritual em breve, talvez até hoje à noite quando orarem. Façam a seguinte pergunta ao Senhor, humildemente. O que está me impedindo de progredir? Ou, em outras palavras, o que me falta ainda? Então aguardem calmamente uma resposta. Se forem sinceros, a resposta logo se tornará clara. Será uma revelação específica para você. Talvez o Espírito lhe dirá que você precisa perdoar alguém. Ou talvez você receba uma mensagem dizendo que precisa escolher melhor os filmes a que assiste ou as músicas que ouve. Você pode sentir-se inspirado a ser mais honesto em seus negócios ou mais generoso em suas ofertas de jejum. Há diversas possibilidades. Sejam persistentes, irmãos e irmãs, e nunca desanimem. Alcançaremos a perfeição depois de nossa vida mortal. Mas aqui na mortalidade, podemos estabelecer o alicerce. Temos por dever ser melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã, melhores do que hoje. Um grande exemplo é alguém solteiro que decide avançar para a próxima etapa da sua vida e resolve constituir um relacionamento. Porque existem características dentro da gente que só conseguimos desenvolver em um relacionamento. Essa escolha faz ele renunciar muitos pontos, mas também abre novas possibilidades que não conseguimos de nenhuma outra maneira. Vamos estudar mais sobre isso no próximo tópico. O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Em uma conversa com alguns dos fariseus, o Salvador ensinou a visão celestial a respeito do casamento. Ele ensinou que essa estrutura que nós conhecemos atualmente foi planejada pelo próprio Pai Eterno. Marcos capítulo 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ser um no casamento não quer dizer pensar sempre igual, mas sim quer dizer chegar num acordo mesmo pensando diferente. Esse tema tem um local de destaque tão elevado dentre as doutrinas do reino que os discípulos procuraram maiores esclarecimentos depois com o Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Mateus 19, versículo 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu costumo dizer que casamento é doutrina profunda e merece ser estudada. O sucesso no relacionamento está ligado ao quanto de atenção nós vamos dedicar a esse relacionamento. Só que, infelizmente, não são todas as pessoas que estão dispostas a dar essa total atenção.
Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E era de se esperar que fosse assim. As promessas para quem preserva os seus relacionamentos são tão grandiosas que era natural que elas estariam à disposição somente dos que se dedicam e entendem a real importância dos relacionamentos no plano do Pai Eterno. Na seção 131 de Doutrina e Convênios nós lemos: na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento, e se não o fizer, não poderá obtê-lo. O presidente Harold Billy compartilhou: o casamento para o tempo e a eternidade é o caminho estreito e apertado mencionado nas Escrituras, que leva à exaltação e à continuação das vidas, e poucos há que o encontram. Casamento é mais do que o amor de vocês um pelo outro. Em seu amor, vocês veem apenas a si mesmos no mundo, mas no casamento, vocês são um elo entre gerações, as quais Deus permite que venham e partam para a sua glória e as chama a seu reino. Em seu amor, vocês veem apenas sua própria felicidade, mas no casamento, vocês são colocados em uma posição de responsabilidade para com o mundo e a humanidade. Seu amor é sua propriedade individual, mas o casamento é mais do que algo pessoal, é uma condição, um ofício. Assim como é a coroa, e não simplesmente o desejo de reinar que define o rei. Assim é o casamento, e não meramente o amor de um pelo outro, que os une à vista de Deus e do homem. Portanto, o amor vem de você, mas o casamento vem do alto, vem de Deus. Para que sua obra seja bem-sucedida, a fim de sermos exaltados com Ele mesmo, Deus ordenou que os homens e as mulheres devem casar e ter filhos, criando assim, em parceria com Deus, os corpos físicos, que são a chave para o teste da mortalidade e essenciais para a glória eterna com Ele. Uma família edificada sobre o casamento entre um homem e uma mulher oferece o melhor ambiente para o plano de prosperidade estabelecido por Deus. Um local para o nascimento de filhos que vem de Deus, puros e inocentes, e o ambiente para o aprendizado e a preparação de que precisam a fim de que tenham uma vida mortal bem-sucedida e a vida eterna no mundo vindouro. Um número suficiente de famílias edificadas nesse tipo de casamento é essencial para que as sociedades sobrevivam e se desenvolvam. Por esse motivo, comunidades e nações em geral têm encorajado e protegido o casamento e a família como instituições primordiais. Eles nunca existiram apenas como forma de amor e felicidade dos adultos. O argumento da ciência social em favor do casamento e das famílias chefiadas por um homem e uma mulher casados é convincente. E assim advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Mas nossa reivindicação em relação ao papel do casamento e da família não se baseia na ciência social, mas na verdade de que eles foram criados por Deus. Foi Ele quem, no início, criou Adão e Eva à sua imagem, homem e mulher, e uniu o marido e a esposa para se tornarem uma só carne e se multiplicarem e encherem a terra. Cada pessoa possui uma imagem divina, mas é na união matrimonial entre um homem e uma mulher que se tornam um, que alcançamos talvez o mais completo significado de sermos criados à imagem de Deus, homem e mulher. Nem nós ou qualquer outro mortal pode alterar essa ordem divina do matrimônio. Não é uma invenção humana. Esse tipo de casamento certamente vem do alto, vem de Deus, e é a parte principal do plano de felicidade, assim como a queda e a expiação.
Irmãos e irmãs, muitas coisas são boas, muitas são importantes, mas apenas poucas coisas são essenciais. Declarar as verdades fundamentais relativas ao casamento e à família não significa ignorar ou diminuir os sacrifícios e sucessos daquelas pessoas cuja realidade atual não é a ideal. A alguns de vocês são negadas as bênçãos do casamento por razões que incluem falta de expectativas viáveis, atração por pessoa do mesmo sexo, barreiras físicas ou mentais ou simplesmente medo de falhar, o que, ao menos neste momento, ameaça a fé. Ou vocês podem ter sido casados, mas o casamento terminou e vocês tiveram que fazer sozinhos o que duas pessoas juntas mal conseguiam fazer. Alguns de vocês que são casados não conseguem ter filhos, a despeito do forte desejo e das orações fervorosas. Ainda assim, todos têm dons, todos têm talentos, todos podem contribuir para a manifestação do plano divino em cada geração. Muito do que é bom, muito do que é essencial, mesmo que às vezes tudo seja necessário para o momento, pode ser alcançado em circunstâncias não tão ideais. Muitos de vocês estão dando o melhor de si. E quando vocês que enfrentam as mais difíceis circunstâncias da mortalidade erguem-se na defesa do plano de Deus para exaltar os filhos dele, estamos todos prontos para apoiá-los. Com confiança, testificamos que a expiação de Jesus Cristo já previra todas as privações e perdas daqueles que se voltam a ele e, no final, irá compensá-los. O próximo tópico de estudo é: todos podem receber as bênçãos da vida eterna, não importa quando aceitem o Evangelho. O Elder Holland explica com muita sabedoria a parábola que encontramos em Mateus 20, e ele explica como nós podemos aplicar na nossa vida. Gostaria de abordar hoje a parábola contada pelo Salvador, na qual um dono de terras saiu de madrugada a assalariar trabalhadores. Depois de contratar o primeiro grupo às 6 da manhã, voltou às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde, a fim de contratar mais trabalhadores à medida que a urgência da colheita aumentava. As Escrituras dizem que ele voltou uma última vez, perto da hora 1/10, aproximadamente 5 da tarde, e contratou o último grupo de trabalhadores. Então, apenas uma hora depois, todos os trabalhadores se reuniram para receber o salário do dia. Para a surpresa deles, todos receberam o mesmo salário, apesar da diferença de horas de trabalho. Imediatamente, os que foram contratados primeiro ficaram zangados, dizendo: "Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia?" Ao ler essa parábola, pode ser que vocês, tal como aqueles trabalhadores, sintam que se fez uma injustiça aqui. Gostaria de abordar esse assunto. Primeiro de tudo, é importante observar que ninguém foi tratado injustamente. Os primeiros trabalhadores concordaram em receber um salário pleno pelo dia, e foi o que receberam. Além disso, imagino que eles estivessem muito gratos por ter conseguido o trabalho. Na época do Salvador, o homem comum e sua família não podiam fazer muito mais do que viver com o que conseguiam receber em um dia. Se não conseguissem trabalhar, colher, pescar ou vender, não teriam o que comer. Com mais candidatos do que ofertas de trabalho, aqueles primeiros homens escolhidos foram os mais felizardos dentre os possíveis trabalhadores daquela manhã. De fato, se tivermos de ter pena, pelo menos em princípio, que seja dos homens que não foram escolhidos, mas que também tinham bocas para alimentar e familiares para vestir. A sorte nunca parecia estar com alguns deles. A cada visita do mordomo ao longo do dia, eles sempre viam outros serem escolhidos. Bem no final do dia, porém, o dono das terras surpreendentemente voltou pela 5ª vez com uma oferta incrível. Aqueles últimos e mais desanimados trabalhadores, sabendo apenas que seriam tratados com justiça, aceitaram o trabalho sem saber o salário, achando que qualquer coisa,
seria melhor do que nada, pois nada havia para eles até então. Depois, ao reunir-se para o pagamento, ficaram atônitos ao receber o mesmo que todos os outros. Quão assombroso deve ter sido e quão gratos devem ter ficado. Sem dúvida, jamais tinham visto tamanha compaixão em toda a sua vida de trabalho. É no contexto dessa leitura da história que a reclamação dos primeiros trabalhadores deve ser analisada. Como lhes disse o dono da vinha na parábola, e vou parafrasear só um pouco: meus amigos, não estou sendo injusto com vocês. Vocês concordaram com o salário que receberiam pelo dia, um bom salário. Ficaram muito felizes por conseguir trabalho e eu fiquei muito contente com o modo como serviram. Vocês receberam o salário completo. Peguem seu dinheiro e desfrutem a bênção. Quanto aos outros, certamente tenho o direito de fazer o que quiser com o meu dinheiro. Depois, segue-se esta pungente pergunta para todos os que naquela época ou agora precisam ouvi-la. Por que ficam com inveja por eu ter decidido ser bondoso? Irmãos e irmãs, haverá momentos em nossa vida em que alguém receberá uma bênção inesperada ou um reconhecimento especial. Peço que não fiquem magoados e jamais sintam inveja quando outra pessoa se der bem na vida. Não ficamos diminuídos quando outra pessoa cresce. Não estamos disputando uma corrida uns com os outros para ver quem é o mais rico, o mais talentoso, o mais bonito ou até o mais abençoado. A corrida que realmente disputamos é a corrida contra o pecado. E, sem dúvida, a inveja é um dos mais universais deles. A bondade do Senhor nos estimula a procurá-la, mesmo que pareça já ser tarde. O risco que corremos é o de ser recompensado como todas as outras pessoas que o procuram a todo tempo. Isso é um incentivo para aqueles que pensam que já é tarde demais para se voltar ao Pai Eterno, mas não é uma permissão para aqueles que têm a oportunidade hoje, deixar para depois e procurar o Pai Celestial. No próximo vídeo, nós vamos estudar mais sobre o amor de Deus, como Ele conhece as nossas intenções e recompensa os nossos esforços em conhecê-lo. Então, até lá!